בני זונות, יו, אני בהלם. אני בהלם. אני בהלם. יו, אני בשוק. Os Simpsons são, sem dúvida, uma das famílias mais famosas e irreverentes da televisão mundial. Ao longo de décadas no ar, além de entreter milhões de pessoas com seu humor ácido e situações inusitadas, a série também ficou conhecida por algo que vai além da comédia: suas previsões inquietantes sobre o futuro. Isso mesmo. Em vários episódios, acontecimentos retratados de forma cômica acabaram se concretizando anos depois na vida real. Desde o polêmico resultado das eleições presidenciais de 2016 até os impactantes acontecimentos envolvendo o Capitólio dos Estados Unidos, muitas dessas coincidências deixaram os fãs de queixo caído. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nessas profecias que saíram das telas diretamente para os noticiários. Prepare-se para conhecer 10 previsões de Os Simpsons que, de maneira impressionante, se tornaram realidade. Lady Gaga e o Super Bowl. No 22º episódio da 23ª temporada de Os Simpsons, exibido em 2012, o público foi presenteado com a participação especial de uma das maiores estrelas da música pop mundial, Lady Gaga. Nesse episódio, a cantora surge com uma performance exagerada, repleta de efeitos visuais e, o detalhe mais curioso, flutuando sobre os céus de Springfield pendurada por cabos em um verdadeiro espetáculo aéreo. O que parecia apenas mais uma cena cômica e caricata da série, acabou ganhando contornos de profecia anos depois. Em 2017, durante o show do intervalo do Super Bowl, Lady Gaga abriu sua apresentação no topo do estádio NRG em Houston e, assim como na animação, desceu dos ares com o auxílio de fios, recriando praticamente o mesmo momento visto na televisão anos antes. A semelhança entre as duas cenas foi tão grande que rapidamente fãs do mundo todo começaram a compartilhar comparações entre a apresentação real e a animação dos Simpsons. Seria apenas uma coincidência? Uma inspiração direta da equipe de produção do Super Bowl? Ou mais um exemplo da misteriosa capacidade da série de antecipar eventos culturais? O fato é que o show de Lady Gaga entrou para a história do evento esportivo, e o episódio dos Simpsons passou a ser lembrado como mais uma de suas previsões inacreditáveis: a incrível vitória dos Estados Unidos no curling. No 12º episódio da 21ª temporada de Os Simpsons, exibido em 2010, o público acompanhou uma aventura olímpica pra lá de inusitada. Homer e Marge, em uma combinação inesperada de esportividade e humor, decidem representar os Estados Unidos nas Olimpíadas de Inverno, na cidade canadense de Vancouver, em uma modalidade pouco conhecida por muitos americanos: o curling. O episódio constrói toda a narrativa, mostrando a Suécia como grande favorita, reforçando a superioridade histórica dos suecos nesse esporte de precisão e estratégia. Mas, contrariando todas as probabilidades, o casal Simpson consegue o impossível: derrotar a equipe sueca e conquistar a medalha de ouro. Uma virada improvável, digna de roteiro de desenho animado, ou não. O mais impressionante é que 8 anos depois, em 2018, durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul, o time masculino dos Estados Unidos protagonizou exatamente esse feito. Venceu a Suécia na grande final e, pela primeira vez na história, trouxe o ouro olímpico no curling para casa. A semelhança entre o episódio e a realidade foi tão grande que muita gente começou a revisitar a cena de Springfield e compartilhar nas redes sociais. Mais uma previsão certeira de Os Simpsons, que, mais uma vez, mostrou que suas tramas absurdas podem se transformar em fatos históricos. Quando a Disney comprou a Fox. Em 1998, durante o 5º episódio da 10ª temporada de Os Simpsons, o público foi surpreendido com uma piada que, na época, parecia completamente fora da realidade. Na cena, Homer visita a sede da famosa emissora Fox para apresentar uma ideia de filme. Até aí, tudo parecia dentro do esperado. Mas o detalhe que chamou a atenção veio logo abaixo do tradicional logotipo da empresa.
Uma faixa discreta e irônica estampava a frase: uma divisão da Disney. Para os telespectadores daquele tempo, aquilo foi apenas mais uma das muitas piadas ácidas e exageradas que a série costuma fazer com a indústria do entretenimento. Mas o que ninguém imaginava é que quase 2 décadas depois, aquela brincadeira se tornaria um fato histórico. Em 2017, a gigante Disney anunciou oficialmente a compra da 21st Century Fox por uma quantia bilionária, mais de 52 bilhões de dólares. Com esse acordo, diversas franquias de sucesso como Avatar, X-Men e até os próprios Simpsons passaram a fazer parte do portfólio da empresa do Mickey Mouse. O impacto dessa negociação foi tão grande que mudou completamente o cenário do entretenimento mundial. E claro, muitos fãs logo se lembraram daquela cena profética de Springfield, reforçando ainda mais a fama de que os Simpsons conseguem prever o futuro, mesmo quando estão apenas fazendo piada. A surreal presidência de Donald Trump. No ano 2000, durante o episódio intitulado Bart to the Future, da 11ª temporada de Os Simpsons, os roteiristas decidiram criar uma sátira política mostrando como seria o futuro dos Estados Unidos. Na história, Lisa Simpson assume o cargo de presidente do país, e durante uma reunião com sua equipe, ela menciona um detalhe curioso e que, na época, parecia ser apenas mais uma piada absurda da série. Lisa afirma que está lidando com uma crise econômica gigantesca herdada da administração do ex-presidente Donald Trump. Naquele momento, ninguém levou a sério. Afinal, Trump era apenas uma figura midiática, conhecido por seus negócios e participações. O impossível aconteceu. Donald Trump foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos, surpreendendo o mundo inteiro. As redes sociais explodiram com comparações entre a realidade e o episódio dos Simpsons, e a cena em que Lisa comenta o legado deixado por Trump viralizou como uma das previsões mais impactantes da televisão. Mais uma vez, o que parecia apenas uma provocação cômica em Springfield se transformou em um marco da história política mundial, consolidando a fama da série como uma especialista em antecipar o inesperado. A censura da arte. No 9º episódio da 2ª temporada de Os Simpsons, exibido em 1990, Springfield se transforma em palco de uma grande controvérsia envolvendo arte, cultura e moralidade. Tudo começa quando a famosa estátua de Davi, obra-prima de Michelangelo, é exibida na cidade. O detalhe que gera todo o alvoroço? A nudez da escultura. Indignados, muitos moradores organizam protestos, alegando que a exposição da obra, considerada uma das maiores expressões artísticas da história, era ofensiva e inapropriada, especialmente para as crianças. O episódio faz uma crítica ácida e bem-humorada à censura exagerada, mostrando como, muitas vezes, o medo coletivo pode transformar uma celebração da arte em um motivo de discórdia. O que ninguém imaginava é que, mais de 25 anos depois, a ficção se tornaria realidade. Em São Petersburgo, na Rússia, uma réplica de 5 metros da mesma estátua foi instalada em uma área pública, mas rapidamente se tornou alvo de polêmica. Moradores e pais de alunos de escolas próximas começaram a reclamar, dizendo que a imagem era ofensiva para o público local. A discussão ganhou tanta força que chegou ao ponto de ser realizada uma consulta pública para decidir se a estátua deveria ser coberta ou até mesmo retirada. A semelhança entre a história de Springfield e a situação na Rússia chamou a atenção da mídia internacional, consolidando esse episódio como mais uma das previsões sociais que os Simpsons fizeram com uma precisão quase assustadora. O escândalo da carne de cavalo. Em 1994, no 19º episódio da 5ª temporada de Os Simpsons, a série trouxe uma crítica ácida, mas aparentemente exagerada, sobre a qualidade da alimentação nas escolas públicas. No episódio, a merendeira Doris, enfrentando cortes drásticos no orçamento da escola de Springfield, decide adotar uma medida nada convencional para reduzir os custos: incluir carne de cavalo nas refeições servidas às crianças. A cena, na época, soou como uma piada de mau gosto, típica do humor politicamente incorreto da série. Mas o que parecia apenas uma sátira absurda
acabou, anos depois, se tornando um escândalo mundial. Em 2013, a Europa foi sacudida por uma gigantesca fraude alimentar que ficou conhecida como o escândalo da carne de cavalo. Investigadores descobriram que milhões de pratos industrializados, vendidos como se fossem feitos com carne bovina, na verdade continham carne de cavalo. E, em muitos casos, ela era o único tipo de proteína presente nos produtos. Lasanhas, hambúrgueres, pimentões recheados e outros alimentos distribuídos em escolas, hospitais e supermercados de pelo menos 13 países foram afetados. A descoberta gerou indignação pública, processos judiciais e uma reestruturação completa nas normas de controle de qualidade alimentar na União Europeia. E claro, os fãs de Os Simpsons não perderam tempo em relembrar o episódio de Springfield, apontando como, mais uma vez, a série transformou uma piada improvável em uma previsão inquietantemente real. A partícula de Higgs. No primeiro episódio da 8ª temporada de Os Simpsons, exibido em 1996, Homer resolve embarcar em uma jornada totalmente inesperada. Ele decide se tornar um inventor. Em meio a experimentos malucos e ideias fora do comum, uma cena em especial acabou chamando atenção anos depois. Em um quadro negro, Homer aparece rabiscando uma equação matemática aparentemente sem sentido, como se fosse apenas mais uma piada visual da série. O curioso é que, na época, quase ninguém deu importância para aquele detalhe. Mas o que parecia só uma brincadeira ganhou um significado impressionante em 2012, quando os cientistas do CERN anunciaram oficialmente a descoberta do bóson de Higgs, também conhecido como a partícula de Deus. Ao analisar a equação que Homer escreveu, físicos notaram que ela era uma aproximação muito próxima da massa real do bóson de Higgs, algo que só foi confirmado após décadas de pesquisas, bilhões de dólares em investimento e a construção do maior acelerador de partículas do mundo, o LHC, na Suíça. A coincidência foi tão precisa que deixou até especialistas perplexos. Claro, muitos acreditam que o roteiro foi escrito com a ajuda de consultores com conhecimento em física teórica. Afinal, os Simpsons são conhecidos por esconder detalhes matemáticos e científicos em seus episódios. Mas o fato é que, mais uma vez, Springfield virou palco de uma previsão que ultrapassou os limites do humor e flertou com uma das maiores descobertas da ciência moderna. O Nobel de Economia. Na estreia da 22ª temporada de Os Simpsons, exibida em 2010, o público foi presenteado com uma cena curiosa e, na época, vista apenas como mais uma brincadeira com o mundo acadêmico. Nela, Martin, Lisa, Milhouse e até um supercomputador da escola se reúnem para fazer um bolão inusitado, prever os vencedores do Prêmio Nobel daquele ano. Cada personagem escolhe nomes de cientistas reais, todos renomados, mas o que parecia apenas uma piada geek escondia uma previsão que só seria reconhecida anos depois. Na lista de apostas de Milhouse estava Bengt Holmström, um economista finlandês do MIT, conhecido por suas pesquisas sobre teoria dos contratos e análise de incentivos. O que ninguém poderia imaginar é que, 6 anos depois, em 2016, Holmström realmente seria agraciado com o Prêmio Nobel de Economia, graças ao seu trabalho inovador que ajudou a reformular conceitos sobre governança, contratos e o papel do Estado na economia. O impacto de suas ideias foi tão grande que influenciou decisões políticas e estratégias empresariais ao redor do mundo. Quando o anúncio oficial do Nobel foi feito, fãs de Os Simpsons rapidamente resgataram a cena do bolão, viralizando nas redes sociais e reforçando a fama de que, em Springfield, até as previsões mais improváveis acabam se tornando realidade. Mais uma vez, a série mostrou que, mesmo em meio a piadas e exageros, consegue antecipar o futuro de uma forma que nem os cientistas mais brilhantes esperavam. O peixe de 3 olhos. No 4º episódio da 2ª temporada de Os Simpsons, exibido em 1990, uma cena emblemática chamou a atenção dos espectadores. Bart Simpson pesca no lago perto da usina nuclear de Springfield e, para surpresa geral, captura um peixe com 3 olhos apelidado carinhosamente de Blinky.
A imagem do peixe mutante virou símbolo das consequências ambientais da poluição e do impacto da atividade industrial descontrolada. Na trama, a cidade se revolta, protestando contra a usina que despeja resíduos tóxicos no meio ambiente, usando o peixe como prova irrefutável dos danos causados. O episódio é uma sátira contundente sobre negligência ambiental, mas poucos poderiam imaginar que, mais de 20 anos depois, essa história teria um reflexo real. Em 2011, um pescador argentino encontrou um peixe-lobo com 3 olhos em um reservatório próximo a uma usina nuclear na província de Córdoba. A mutação, tão inusitada quanto a de Blink, gerou grande repercussão na imprensa local e levantou preocupações sobre os efeitos da poluição na fauna da região. Assim como no desenho, o local da captura estava ligado à usina por um canal de descarga de água, o que reforçou as suspeitas de contaminação. Esse caso real confirmou mais uma vez a capacidade de Os Simpsons em tratar de temas sérios com humor e sagacidade, antecipando debates importantes sobre meio ambiente e responsabilidade industrial. O ataque do tigre a Siegfried e Roy. Siegfried e Roy foram ícones do entretenimento em Las Vegas, conhecidos mundialmente por seus espetáculos de mágica envolvendo tigres brancos que fascinavam multidões no Mirage Resort and Casino. Não poderia faltar uma referência à dupla em Os Simpsons. No 10º episódio da 5ª temporada, lançado em 1993, a série fez uma paródia ambientada em Springfield, onde o Sr. Burns abre um cassino após a legalização do jogo. Em uma das cenas, os personagens inspirados em Siegfried e Roy são surpreendidos quando um tigre ataca um deles durante a apresentação, de forma cômica, mas que chamou atenção pela ousadia da sátira. Acontece que, 10 anos depois, em 2003, uma tragédia real abalou o mundo do show business. Roy Horn, um dos membros da dupla, foi brutalmente atacado no palco por seu próprio tigre branco, chamado Manticore. O animal agarrou Roy pelo pescoço e o arrastou, deixando o público em choque. Apesar do grave ferimento e da perda de muito sangue, Roy sobreviveu, mas ficou com sequelas que o impediram de continuar suas performances como antes. O episódio dos Simpsons se tornou famoso por essa coincidência macabra, reforçando a reputação da série de antecipar eventos reais de forma surpreendente. Essa história é um exemplo claro do poder da animação em tocar temas complexos, misturando humor e realidade, e ainda assim, acertar o futuro de forma assustadora. Para continuar acompanhando previsões chocantes como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades.